O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar para uma breve reflexão. Mas antes eu quero cumprimentar vocês aqui que chegaram para rezar conosco, na Casa da Mãe, na Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Mais uma vez cumprimento os meus amigos aqui do santuário, os funcionários, os queridos Fernando e Guilherme, que comigo também rezam essa Eucaristia, e uma alegria de, apesar dos meus cabelos brancos, sou neo-sacerdote. Então é a primeira vez que eu celebro aqui no santuário. Eu fui seminarista aqui por 1 ano e 9 meses, aprendi a amar este lugar, conhecer as pessoas que aqui trabalham, e, de alguma forma, participar dessa vida. Então, quando, pelo convite do padre Daniel, que também é o neo-sacerdote, e da amizade com o padre Wagner Calegari, o meu padrinho de ordenação, meu coração exultou de alegria. Tudo tem sido uma novidade nesses primeiros dias do sacerdócio, uma alegria muito grande por poder servir a Deus como sacerdote. É verdadeiramente uma honra poder estar aqui na casa de alguém que eu amo tanto, que é a Mãe da Piedade, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento também a minha sobrinha, que hoje faz o aniversário, a Mariana Tereza, que deve estar nos acompanhando também na cidade de João Molevade, e a todos os meus irmãos, familiares, meus pais, amigos, que nos acompanham e que rezam conosco. Mas para que nós possamos refletir um pouquinho o que a liturgia nos apresentou, quando eu perguntava a Deus o que poderíamos partilhar. Alguém anotou a placa do carro da liturgia de hoje? A liturgia nos parece uma liturgia que nos provoca. De fato, o profeta, ele foi muito incisivo quando ele nos faz pensar de uma religiosidade que, por vezes, ela pode ser estéril. Ela não pode trazer fertilidade, porque talvez temos atitudes que não têm coerência com aquilo que devemos ter, com a fé que devemos professar. Por isso, Isaías, quando, na primeira leitura que escutamos, ele vai dizer, o próprio Deus, ele vai emprestar sua boca a Deus, que vai assim nos interpelar. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Estou farto de holocaustos de carneiros. E no final ele vai dizer, aprendei a fazer o bem, procurai o direito e a justiça, corrigi o opressor. Queridos, quando nós nos enveredamos por caminhos que pensamos ser de uma religiosidade, nós rezamos o texto, procuramos a palavra, mas não permitimos com que essas práticas espirituais nos convertam, nós estamos perdendo tempo na vida. Se nós
vimos até o santuário ou vamos a tantos outros lugares, e aqui, de alguma forma, nos colocamos na presença de Deus, mas quando voltamos para as nossas realidades, nós saímos dessa presença, talvez com respostas arrogantes, duras com o outro, nós estamos meio que fazendo essa oferta de sacrifícios vãos, porque o que importa a Deus, o que Ele espera de nós é um coração convertido, é um coração verdadeiramente que está retornado a Ele. Por isso o Evangelho, Jesus, de uma forma muito, por assim dizer, provocadora também, vai dizer que eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim realmente para poder provocar. E o salmista vai nos dizer que a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E num dos versos desse salmo vai dizer, o Senhor, o salmista também presta a sua voz ao próprio Deus, e ele vai dizer, por acaso pensas que eu sou igual a ti? O Senhor nos interpela dessa forma. Porque às vezes nós temos um pensamento tão mesquinho, nos dizemos cristãos, mas agimos como se não fôssemos. E buscamos talvez vinganças de situações que ferem o nosso coração, mas ao invés de vivermos aquilo que já nos foi indicado pelo Cristo no Evangelho, preferimos olhar para Adão, um homem que, como nós, faz a escolha por vezes de satisfazer a si mesmo. E às vezes quando nós nos sentimos traídos, enganados, trapaceados, temos ainda a audácia de rezar a Deus para que pese a mão sobre as pessoas que nos feriram, quando essas pessoas são tão filhos amados de Deus, como nós também somos. Se assim agimos, nós não entendemos o que Paulo nos disse na carta aos Efésios, que não é contra homens de carne que nós lutamos. E aí nós começamos a criar uma sociedade dividida por ideologias, por pensamentos diferentes, e não conseguimos, embora a diversidade ela existe, porque cada um de nós tem uma forma, um modo de ver o mundo, mas Cristo, Ele é o centro. Aí está um grande perigo por isso o Senhor nos provoca na liturgia, e o profeta, ele é aquele que nos incomoda, que nos faz pensar como está a nossa vida, balizando a nossa história, a nossa experiência com a palavra, para podermos entender se estamos em conformidade com o que o Senhor nos aponta, ou se precisamos ajustar. Sempre precisamos de ajustes, mas aqui realmente é uma liturgia que nos tira de nós mesmos, que nos coloca para fora, porque vem ao encontro das nossas atitudes, das nossas manias, dos nossos costumes, que às vezes nem sempre condizem com o cristianismo que nós professamos, o cristianismo que verdadeiramente nós queremos e dizemos que somos, não para simplesmente constarmos nas estatísticas dos estudos nacionais, mas precisamos ser cristãos na integridade da palavra, na inteireza da palavra. Por isso o profeta vai sempre continuar nos interpelando, sempre continuar nos provocando, para que o caminho em que nós escolhemos seguir, que nós não possamos assim nos desviar, me perdoem, que nós não nos desviemos, e para acolher esse caminho, aqui o Senhor ele vem de uma forma muito incisiva, porque a nossa fé, ela não é de uma fé emocional. A emoção, no primeiro momento, ela nos acomete, porque o encontro com Cristo, de fato, ele é encantador. Nós somos tocados nas nossas misérias, nos nossos limites, e ainda assim Ele nos ama. Mesmo nos conhecendo na nossa intimidade, Ele não desiste de nós. E fazendo a experiência, Ele também deseja que sejamos assim uns com os outros. Então, no primeiro momento, realmente a emoção nos toma. Mas depois precisamos, a partir do encontro, buscar um conhecimento de Deus e junto da fé também termos a razão, que são duas asas que de fato vão nos dar o equilíbrio para vivermos o cristianismo, que é uma decisão de cada um de nós. Ser cristão realmente é uma responsabilidade, sobretudo no tempo atual em que as nossas sociedades são tão fragmentadas. E o cristianismo então nos faz com que tenhamos práticas que sejam férteis, que gerem vida. E aí sim, o sacrifício que nós apresentamos a Deus, o sacrifício de louvor, que é esse que o importa, aí vai fazer efeito, mas primeiro nós
precisamos ter um coração convertido, um coração voltado ao Senhor, para que possamos conhecer o caminho à salvação. Se procedemos retamente à garantia do salmista, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Nós conheceremos a Deus a partir de sua palavra, a partir de sua verdade, mas nós precisamos ter esse comportamento que condiz, tem coerência com o Evangelho, com a mensagem de Jesus Cristo. Ser cristão não é status, ser cristão não é uma moda, se assim podemos dizer, mas há 2000 anos na nossa história, a igreja tem sido perseguida, a igreja tem sido, muitas vezes, até, de alguma forma, provocada a não defender os seus valores para se conformar àquilo que o mundo e a sociedade têm desejado, mas a nossa fé não pode ser negociada. Por isso o profeta vai nos incomodar, como incomodou aquele povo, Isaías, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e continua nos incomodando porque é algo antropológico, faz parte da nossa humanidade. Sempre nós sermos provocados, interpelados, se as nossas atitudes condizem com aquilo que nós professamos a fé. Para que verdadeiramente nós possamos entrar no santuário, na igreja, prestar a Deus o nosso culto de louvor, rezarmos a missa e tantas outras práticas espirituais que a igreja nos proporciona, mas que primeiro essas práticas toquem o nosso coração e saiamos desses encontros com o Senhor com o desejo de sermos diferentes. Nós que estamos aqui no alto dessa montanha, 1.746 metros de altitude, nós temos a graça de estar talvez como os discípulos no Tabor com o Senhor. Maravilhosa essa vista que nós temos aqui. Talvez, como eles, também queríamos armar tendas e por aqui ficar, não é? Mas é lá embaixo o campo de missão que o Senhor nos leva. Então, nós subimos para podermos ir ao encontro do outro e levar essa experiência que nós fizemos, mas essa experiência ela precisa transcender de nós. Não pode ficar apenas guardada, registrado nas câmeras de celulares ou na nossa memória afetiva, mas isso precisa provocar em nós realmente atitudes de homens e mulheres que entenderam o valor do Evangelho e agora somos anunciadores desse Evangelho. Ontem ouvimos isso na liturgia. Somos enviados para anunciar, não para ficar retido em nós a graça que recebemos de Deus, o amor que recebemos dele. Por isso ele nos diz, não foi para trazer a paz que eu vim no mundo, mas para dividir, porque para realmente fazermos a opção por Jesus Cristo, nós precisamos colocá-lo como prioridade em nossa vida. O que Mateus traz no Evangelho não quer dizer que a nora vai brigar com a sogra, que às vezes as pessoas até gostam. Ah, está vendo? É por isso que eu não gosto da minha sogra. Está na palavra, né? Não. O que o Mateus quis nos dizer no seu Evangelho, ou no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, é que a nossa prioridade tem que ser o Cristo. Quando ele diz, eu vim dividir o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra, é porque a nossa prioridade tem que ser Jesus Cristo, não que nós desprezemos o outro, que devemos deixar de amar. Mas a partir do momento em que eu assumo Jesus Cristo, ainda quando chegar uma visita na nossa casa e estiver na hora do nosso terço, ou na hora de irmos à missa, ou ele nos acompanha ou nos espere, porque eu tenho um encontro marcado. É essa a opção que o Senhor espera de nós. É isso. É realmente fazer a opção, o desejo de escolher por Ele, não menosprezando a outros. Estenda o convite. Olha, vamos, eu estou indo à igreja agora, olha, com a minha família eu vou rezar o texto. Você chegou numa boa hora, se quiser nos acompanhe, se não, nos aguarde, porque nós temos esse momento. Mas às vezes caímos na tentação de abrir mão do Senhor para talvez fazer aquilo que o outro espera de nós. Nós não precisamos ser grossos, nós não precisamos ser deselegantes para dizer que a nossa opção está em Cristo. Nós precisamos ter coragem e, com delicadeza, apontar para o outro que nós fizemos a escolha. Como Maria também, a irmã de Marta, fez. Marta estava agitada, querendo arrumar a casa, mas Maria escolheu a melhor parte, porque aquela era uma visita que era uma visita, não moraria, e ela precisava de dispor o seu tempo para receber e ser alimentada daquela verdade. Por isso Maria escolheu a melhor parte, como também a Virgem Maria escolheu a melhor parte. Termino essa reflexão
trazendo aquilo que São Boaventura, o santo doutor que hoje nós celebramos na nossa igreja, ele também nos provoca dizendo assim: se, portanto, queres saber como isso acontece, interroga a graça, não a ciência, o desejo e não a inteligência, o gemido da oração e não o estudo dos livros, o esposo e não o professor, Deus e não o homem, a escuridão e não a claridade. Não interrogues a luz, mas o fogo que tudo inflama e transfere para Deus, com sons suavíssimas e afetos ardentíssimos. Esse fogo é Deus, a sua fornalha está em Jerusalém. Cristo acendeu-a no calor da sua ardentíssima paixão. Para estar com Deus é viver o mistério. O mistério não se explica, se vive, se experimenta e se traduz na vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.